quinta-feira, 6 de outubro de 2022. Tive uma crise de consciência ali por volta de 2 da manhã, e aí não consegui dormir mais pensando na questão política, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito afeita à política desde sempre, desde pequenininha, né? Minha história de vida está diretamente atrelada, de todos nós, à questão política. Eu decidi que eu não ia fazer campanha, que eu não ia entrar nessa briguinha política boba, que não discute ideias, que discute fake news. Eu não vou perder o meu tempo com fake news. Todo mundo sabe que eu tô com um bebê pequenininho, né? E aí a mãe aproveita a madrugada para tentar construir alguma coisa, né? Então eu escrevi uma carta aberta, tá? Que foi a minha forma de expressar tudo isso que eu senti ao longo desses anos e tudo que eu tô sentindo agora, tá? Um pouquinho grande eu vou ler para vocês. E esse vai ser o meu manifesto para esse período que a gente ainda tem para pensar no futuro do Brasil, pensar no que a gente quer de ideia, de ideologia, de progresso, tá? Pra gente colocar a mão na consciência e às vezes tentar se curar dessas feridas, de tudo isso que aconteceu com a gente na pandemia, né? De todas essas questões e notícias bombásticas e tudo que fez a gente revirar do avesso e tá tentando se encontrar, né? Então, assim, fiz alguns escritos, tá? Tentei organizar aqui ao máximo, tá bom? E aí eu vou ler pra vocês, tá? Vamos lá. Como uma experiente observadora do comportamento humano, intitulo os últimos 8 anos de Fenômeno Bolsonaro. Não julgo como um fenômeno de alta complexidade. Na verdade, trata-se de algo natural no processo de amadurecimento político de uma nação. O fenômeno Bolsonaro é o ecoar das vozes silenciadas, dos gritos contidos e da festa não celebrada de nossa Copa de 2014. É a dor do 7-1. O mito veio para tamponar a vergonha, a tristeza e o vazio da não celebração. Uma parte significativa dos feridos da Copa decidiu então por reagir, vestindo sua camisa verde e amarela e indo à luta. Numa tentativa cega de curar essa ferida sem nome. Não foi Lula ou o PT quem ascensionou Bolsonaro. Ele se ergueu em cima da nossa fragilidade. Nós brasileiros, até aquele momento, estávamos vigorosamente envolvidos com o mundo futebolesco, inclusive eu. Afinal, éramos o país do futebol. O brasileiro é sedento por torcer, está no nosso DNA. Temos que ter um time. O fenômeno Bolsonaro veio para ocupar o lugar da seleção brasileira e limpar os sentimentos de vergonha e tristeza daqueles patriotas que ficaram sem chão e não tiveram inteligência emocional para lidar de outra forma com essa dor. Me alegro quando constato esse movimento, de fato, que é um movimento político, né? Me alegro quando constato esse movimento, pois acredito que o engajamento político do cidadão é o que traz o progresso. Mas no caso do fenômeno Bolsonaro,
confesso que me preocupo, pois não se trata de um engajamento genuíno, mas sim de um engajamento manipulado. Os gados de Bolsonaro. O fato é que os gados de Bolsonaro são uma nova classe política. Pessoas que, em sua enorme maioria, ainda precisam se politizar de fato. Caso contrário, ficarão entregues a toda sorte de manipulação. No time do Bozo estão nossos irmãos que realmente amam futebol. Nossos maiores líderes de torcida. Engraçado como o cara da bomba, oportunista que é, não tardou em se aproveitar de nossa fragilidade após a derrota na Copa. Atento às novas ferramentas tecnológicas, se valeu da insegurança digital e da falta de lei sobre o uso de mídia e virou um mito para os incautos. Cresceu, ganhou seguidores, criou uma grande torcida. Uma grande torcida. Pro Fora PT, que foi o time criado pelo MBL e usurpado por Bolsonaro. O time Fora PT precisava de um inimigo comum. Então deu-se início à grande construção do Lula ladrão, no imaginário de todos os gados patriotas. Petrolão já estava rolando, Operação Lava Jato. Lula ladrão, fake news, fake news, fake news, gabinete do ódio e mais fake news no zap dos incautos. Era a sensação que nós, viciados em futebol, estávamos precisando. Achei um inimigo, eu tenho um time rival. Enfim, um time adversário. A batalha será sangrenta. Não mais nos estádios, mas na arena política. Nas mídias sociais, no WhatsApp. A batalha foi travada e decidida na urna. O time da nova classe política, manipulada, teve voz. Democracia. E consagrou a camisa da seleção. Por fim, na minha carta, gostaria de trazer um refresco para a nossa memória frágil brasileira. Ainda mais depois de uma pandemia. Lula e Bolsonaro e toda a corja da velha guarda, que há décadas ocupam os espaços políticos do Brasil, são todos em caixa alta. Todos farinha do mesmo saco. Todos, ao entrarem no jogo sujo da politicagem, que não é política, tá? Todos, ao entrarem no jogo sujo da politicagem brasileira, têm ciência das regras e devem obrigatoriamente respeitá-las para poder ter governabilidade. A corrupção não está em Lula ou em Bolsonaro. A corrupção está nas entranhas da politicagem suja praticada por essa velha guarda retrógrada de coronéis e falsos moralistas. Lula e Bolsonaro são apenas formas humanas que representam desejos mais profundos e profanos do brasileiro. Eles são arquétipos. Nesse mar de desejos profundos e profanos, eu,
Raíssa, enquanto cidadã, politizada que sou, tenho o dever ético de estar ao lado dos ideais progressistas, anti-conservadorismo fanático, contra a manipulação de massas, a favor da política laica, pelos direitos humanos, pela distribuição justa de renda, pelo acesso à saúde pública de qualidade, pelo amor livre e todas as formas de construção familiar, pela liberdade de todos os tipos de cultos religiosos. Todos. Lamento em saber que quase 50 milhões de brasileiros ainda insistem em acreditar em manipulação barata e não conseguem constatar que seu voto pode mudar o futuro do Brasil para pior. Pois a maioria, quando ouve todos os progressos políticos e da intelectualidade, né, essa parte do núcleo duro do Bolsonaro ali, estavam focados em outra coisa, não em política, não em construção de políticas públicas, não em intelectualidade. Estavam focados em futebol. A maioria, né? Não estou generalizando. Lamento ainda mais por verificar que uma parcela significativa da sociedade está tão machucada que encontraram dentro de ideias retrógradas de um manipulador um lugar. Finalizo com a fé na inteligência do brasileiro. A fé nessa inteligência em perceber que foi manipulado esse tempo todo. E vamos lá. Rumo à construção de progresso, rumo à liberdade de expressão, liberdade do amor, respeito racial, respeito de gênero, tá? Pelos direitos humanos, tá? Pela distribuição justa de renda, pelo acesso à educação de qualidade. Tá? Vamos dizer não ao retrocesso. Não é Lula e Bolsonaro. Lula foi um inimigo comum criado. Infelizmente é o que não é Bolsonaro, né? O que não representa essas ideias ultrapassadas que para um país tão bonito, de gente tão inteligente, já não serve mais. Vamos lá.